Fala aí, crente! Estamos de volta depois de um período sabático aí. O Fala aí, crente está de volta a todo vapor. E com certeza nós vamos iniciar aí. Onde tá a câmera? Eu ia perguntar agora. Você tá olhando pra cá, cara? A prioridade é tipo uma rádio, não é tanto. Você tá olhando pra cá. Não, Eu ia perguntando pra onde aqui. Não, o Romerito olha pra cá, eu olho pra gente. Pra cá, Ah, entendi. Legal. Agora vai. Fala aí, crente! Estamos de volta a todo vapor depois de um período sabático aí. Nós estamos voltando com tudo e trazendo, com certeza, convidados especiais do Conjunto Ragnos para trazer aqui pra gente uma palavra, um testemunho, alguma coisa que edifique a minha e a sua vida. E eu tenho certeza que Deus está conosco nisso. Então, fica ligado aí com a gente, pode rodar a vinheta. Tem vinheta? Bom, galera, então como a gente não chega a lugar nenhum sozinho e a mensagem já começa aí, eu também quero apresentar o Iagão, que tava aqui com a gente, né, em outras oportunidades. Aí, mano, agora foi um pouco melhor, Fala aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a missão de fazer esse papel de co-host mais uma vez com meu amigo Lucas. É isso aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra. E vamos aí, vamos pra cima. Com certeza. E, Iagão, vamos apresentar o cara que hoje vai fazer parte aí com a gente de um período de aprendizado, de palavra. O nosso honorável irmão abençoado, Romerito Padilha. Romerito Padilha. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor, me sinto aqui muito alegre em estar junto de amigos para compartilhar conhecimento e com certeza será um momento muito abençoante e abençoador para você. Glória a Deus, amém por isso, porque não tem erro esse trabalho, porque a gente parte da palavra, né, gente? Então, esse é o nosso fundamento, é o nosso princípio, então nós queremos agradecer aqui também ao Gabriel, ao nosso líder, a proporcionar esse espaço, esse momento. Agradecer ao Nildo também, Nildão da massa. que tá nos bastidores, por detrás da cortina, mas com certeza, Nildo tem que aparecer, né? sem ele isso aqui não rola. Tô quase virando a câmera aqui pra cara dele, mas graças a Deus por esse momento. Fica ligado, não perde nenhum momento a atenção aí com a gente. Não se esqueça de seguir a gente, o Fala aí Crente, lá no YouTube, nas redes sociais. No Instagram, exatamente. Comenta aí o que você tá achando. É isso aí, Dá pra um não like. perder nenhum conteúdo e também dar engajamento aí pra com certeza mais pessoas serem alcançadas pelo que a gente faz aqui. Amém. Bom, vamos começar um pouco com uma biografia, né? Sim. Só pra a galera conhecer quem é o Romerito. Então, queria que você se apresentasse aí, falasse um pouco, né? O básico aí, seu nome, onde Quem é vive, o que come. Fica à vontade aí, meu amigo. Bom, meus irmãos, eu me chamo Romerito Padilha. É que chique. Eu Padilha. tenho um nome de venezuelano, mas não sou porto-riquenho. Eu sou pernambucano. Eita glória, tá ali do lado. Não falo Oxê. falo oxente. Oxê. Então, venho de Pernambuco, venho de uma cidade por nome de Vitória de Santo Antão. Minha cidade é conhecida por ser a cidade da cachaça Pitu. Eita. A fábrica da Pitu fica Olha, na minha misericórdia, cidade. hein? Você vai começar confessando pecado, é Romerito? Irmão, isso aqui é refrigerante, não é cachaça não, viu? É refrigerante. Inclusive, obrigado por ter lembrado, né? E agora, apresenta a Refrigerante, xícara aí né? pra Quem galera. olha pensa que é café, refrigerante, tá? Só Não tá é? vendo a xícara aqui, não é de hoje que é sabido de todo mundo que a gente tem uma parceria agora com o Ragnos e Fala aí Crente. É isso aí. Então essas xícaras não estão disponíveis para aquisição ainda, mas em breve tá no mercado aí, vocês podem comprar. viu? Com certeza. E como eu venho de uma cidade pequena em relação ao estado de São Paulo, eu tenho aprendido muito com os amigos que Deus tem me apresentado aqui. Que benção. Congrego hoje numa congregação muito abençoada, Maravilhosa. Viliara, faço parte do Ragnos e estou me adaptando ainda a esse ritmo dessa juventude. E eu até brinco com o Lucas aqui que eu venho crente e volto um pouco menos crente. Ele tá sendo. Ele quis dizer gentil. mais crente. Ainda tá sendo. Tá usando eufemismo. Mas eu gosto muito dessa meninada. Tenho ministrado a palavra do Senhor em vários estados do país, já Glória a transitei em Deus. alguns lugares. E hoje a minha base é aqui em Osasco, onde eu resido e tenho participado de momentos especiais com o Ragnos. Glória a Deus. Quanto tempo você tá em São Paulo? Eu acredito que fez 1 ano e alguns meses. 1 ano e alguns meses. Engraçado, parece mais. É a comunhão, né? É a comunhão. É. Comunhão. E Romerito, já pra começar, por que você veio pra São Paulo? Fala um pouco pra gente como é que. A gente conhece um pouquinho da história, né? Mas é legal entender um pouco melhor. Uhum. Foi um trabalhar de Deus. Vocês sabem que no interior sempre tem círculo de oração, o pessoal vai muito em círculo de oração, e Deus falava muito comigo, eu vou te levar para o outro lado, vou te levar para o Eita. outro lado.
Mas a gente pensa às vezes que o outro lado é o outro lado da rua, o outro lado da cidade, A né? gente sempre pensa menor do que Deus, né? Exatamente. Não, a gente não imagina que o outro lado é do outro lado do país. E Deus sempre falava comigo que ia me levar para o outro lado. Como eu já ministrava nas igrejas da minha região, aconteceu uma situação de vir a convite ministrar aqui em São Paulo, mas pretendendo voltar depois de 2 semanas. Só que nesse interim, eu conheci o pastor Napoleão Falcão. Olha que bênção. Inclusive famoso, homem de Deus, né? Exato. Conheci o pastor Napoleão Falcão e ele me apadrinhou. Glória a Deus. Ele até hoje, ele tem sempre mandado mensagens, tem se preocupado comigo, tem me dado conselhos. E eu comecei a andar com ele nas agendas dele, até que eu me estabeleci aqui em Osasco, depois que eu conheci o pastor Paulo Avelino e o pastor Jair Felisbino. Que bênção. E eles me deram... Os dois da sede, né? Exatamente, Verdade. eles me deram um apoio muito grande. O pastor Misael Avelino, que é o irmão do pastor Paulo Avelino, que dirigia na época o 1º de Maio, fez um mutirão com os irmãos e os irmãos me ajudaram. Eu ganhei geladeira, que eu ganhei bênção. fogão. Glória a Deus. Então eu comecei a mobiliar a casa. Casou com São Paulo mesmo? Casei com São Paulo. Eu entendi a jogada dele. Olha só, olha Eu só. entendi aqui o trocadilho. Casei com São Paulo, porque eu não sou casado, ele falou isso. E daí por diante conheci o pastor Isaías, ele sempre me convidava porque eu ministrei uma vez no Viliar e ele sempre ficava dizendo: venha congregar aqui, meu filho, Eita, venha glória. congregar É a cara aqui. de Isaías fazer isso. E como eu achei o Viliar uma igreja muito fervorosa, É uma o que benção. me deixou encantado com a igreja foi o louvor. Eu lembro que eu fui no culto ministrar e quando eu vi os jovens louvando, Coisa linda, né? aquilo mexeu comigo e eu pensei, Ragnos, né, gente? eu vou congregar aqui, vou até congregar virar a aqui, caneca. Esse já. vou congregar aqui. Glória a Deus. E o pastor Isaías me acolheu e hoje eu tenho amigos, eu conheço já alguns pastores aqui da região e tenho ministrado em alguns lugares. Glória a Deus. Legal. Enquanto o Romerito falava, eu tava pensando que pra mim, por exemplo, essa conexão São Paulo Recife, né, Pernambuco, ela é um pouco mais real porque a gente tem muita família lá, né? Isso. Tanto que você conhece por parte da minha família, não de lá, mas daqui. Só que pensa que muito louco pra ele, né? Eu não sei quanto das pessoas que estão assistindo a gente consegue raciocinar isso. Existe algum estado do país que você tem alguns familiares, você veio sem ninguém aqui. Né? Ninguém. Não Verdade. tinha ninguém, nenhum Ninguém. familiar, nenhum amigo, nem nada. Então você Ninguém. veio realmente no escuro e ouvindo a voz de Deus. Exatamente. Eu segui à risca Abraão. Glória E a eu Deus. sempre levo em consideração que Deus não faz promessa antes da chamada. E já começou. Não, ele faz a chamada e depois apresenta a promessa. Então, É verdade. eu decidi me agarrar na chamada e durante a caminhada eu comecei a ganhar promessas aqui. Glória a Deus. E muito lindo, porque eu já também me chamou a atenção, Iago, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Exato. Você viu que ele citou ajuda o tempo inteiro, né? Pastores, homens de Deus. O quanto isso é importante, né, Romerito? Para qualquer um de nós chegar a algum lugar, né? Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Eliseu tinha um Elias, João Marcos tinha um Pedro futuramente que acolheu, É verdade. Barnabé tinha um Paulo. Então ninguém chega em lugar. E eu tenho um Lucas. Ele tá falando do Emanuel ou do Mariano? Eu pensei que ia dizer, eu tenho um espinho na cara. Isso vai sair não, né? Quando sair. Não é pra cortar essa parte, não. Mas legal conhecer aí um pouco da sua história, uma introduçãozinha. Tenho certeza que tem muitos testemunhos, né? Tanto lá de Pernambuco quanto daqui de São Paulo. Deus já fez muito por você, até desde o período que você tá aqui, para um curto período de tempo. Deus já tem te abençoado muito. E eu gostaria de te dar carta branca aí para você ficar à vontade e trazer aí. Deus certamente colocou uma palavra em seu coração e você tem toda a liberdade, porque a Bíblia diz Sim. que onde é o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Amém. 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 Meus irmãos, eu estava aqui meditando um pouco e me veio um texto muito conhecido. Eu aprendi com os meus professores e eles sempre me diziam: ande por caminhos conhecidos. Olha. Ande por caminhos conhecidos. Então o texto é conhecido, é chover no molhado. Primeiro livro do profeta Samuel, Vou abrir aqui. capítulo de número 16 e o versículo de número 1. E você aí na sua casa acompanhe, tá? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito: Então disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Eu creio que você falou na sua casa, amém. Bom, meus irmãos, o texto é muito conhecido, Iago, Lucas, mas o que me chama muito a atenção nesse texto é como a história inicia. No capítulo de número 9, a Bíblia fala que o filho de Quis, por nome de Saul, ele sai em busca das jumentas do seu pai. E curiosamente, eles vão transitar por várias cidades e não vão encontrar as jumentas do seu pai. Ao ponto de Saul decidir voltar. Mas o servo de Saul vai dizer, não, Saul, eu tenho aqui um trocado. Irmãos, eu sou pernambucano, então segura aí, vou falar alguns termos aqui bem próprios, bem coloquial da minha terra. Eu tô me adaptando ainda com algumas coisas. Só abrir um parênteses aqui. A Viliara é uma igreja que tem muito nordestino. É verdade, é verdade. Então parece que assim, o centro nordestino... Parece que tem mais nordestino na nossa igreja do que do próprio Nordeste. A vida, a liberdade só tem japonês lá, né? Com essa Yakuza quando eu vou lá, né? Pronto. Toca um forró, acabou, a igreja cai. Então o servo de Saul vai falar para Saul, conjecturando. Bom, eu tenho aqui um trocado. Quem sabe a gente não procura um profeta, eu soube que é um profeta na região. Engraçado que até Saul vai dizer, eu não tenho como abençoá-lo. Mas o servo de Saul vai ter. Que era de costume levar algo, né? Exatamente, um quarto de ciclo de prata, se não me falha a memória. Ah, meu Deus, hoje em dia eu sou profeta, tô esperando essas ofertas, mas não chega. Cortes também aí. Aí o servo com Saul vai. E interessante é que Deus, de forma premeditada, já havia falado para Samuel que Saul iria chegar lá. Eita. E quando ele chegasse lá, Samuel deveria dizer que as jumentas do seu pai já tinham sido encontradas. Então, peraí, segura essa. Eu aprendo que aquela perca foi proposital. Existem situações na nossa vida que nós perdemos algumas coisas aqui para encontrarmos coisas grandes ali. Glória. Amém, gente. Então não se desespere quando você perder alguma coisa. Quem sabe Deus não está preparando um encontro com algo grande. Meu Deus. Então ele perdeu as jumentas do pai, mas acabou encontrando o profeta Samuel e Deus estava preparando algo grande para ele. A história diz que ele vai ser ungido, no capítulo 10, como capitão das tropas de Israel. Capítulo 10, versículo 1. Capitão das tropas de Israel. Mas as bênçãos não param por aí. Porque no versículo 21, eu acredito que Samuel jogou sorte, caiu na família de Matre, tribo de Benjamim, e vai cair em Saul. E Saul, a partir do versículo 21 do capítulo 10, vai ser ungido rei. Então, e agora o que é curioso? O menino saiu procurando jumenta. Saiu caçando jumenta, agora já era capitão, rei, e no capítulo 11 ele vai se tornar um libertador. Glória. Merite, e aí só mais uma coisa aqui. O quanto era... Você consegue explicar um pouquinho pra gente como é que era essa cultura de jogar sorte? Porque isso acontece em alguns episódios da Bíblia, né? Em Atos fala isso. Verdade. É muito oculto. O texto não revela como foi esse lance de lançar sorte. Como funcionava. A Bíblia não Mas era um hábito até recorrente, né? Exatamente. Mas a Bíblia não detalha como foi esse momento do lançar sorte. Porque a Bíblia nem fala que Samuel lançou sorte. Mas acreditamos, até uma certa especulação. Algumas pessoas comentam que ele lançou sorte e a sorte caiu em cima de Saul. E é interessante que Saul vai ser encontrado no meio das bagagens. A Bíblia diz que Saul estava no meio das bagagens, ele vai ser ungido rei. No capítulo 11, Naás, o amonita,
desafia o povo de Israel, ameaça arrancar o olho direito dos israelitas se eles não fizessem uma aliança. Aí Saul vai chegar. Como a fama de Saul ainda não tinha sido expandida naquela região, aí ele vai precisar do apoio de Samuel. Ele vai pegar um boi, vai despedaçar o boi e vai dizer: olha, se vocês israelitas não estiverem amanhã comigo e Samuel, eu vou invadir as fazendas de vocês e vou fazer isso com os bois de vocês. Aí o povo olha e diz: calma, gente, a gente tá com medo de Naás. Olha o que o nosso rei cheio de Deus é capaz de fazer. Aí o cara saiu caçando jumenta, já era capitão, já era rei, se tornou libertador, porque ele venceu os amonitas. Só que no capítulo 12, Iago, Samuel vai resignar o cargo dele. Ele vai dizer: gente, olha, se vocês quiserem me procurar, não me procure mais, porque agora pode procurar Saul. Perfeito. Você observa comigo que Saul estava só ascendendo, ganhando visibilidade? Com certeza. Só que o capítulo de número 13, Saul começa a declinar. Porque Samuel não chega, Saul espera, aí ele agora diz: eu quero sacrificar o holocausto. Quando ele está sacrificando, Samuel chega. Aí diz: ô Saul, tu agiu como louco. Verdade. Disse como louco. Você vai perder uma bênção muito grande por conta da tua pressa. Então, olha, o cara saiu começando a história caçando jumenta, capitão, rei, libertador, mas agora começa a declinar. Porque o capítulo 13... Rápido, né? Rápido. É muito perigoso essa ascensão meteórica, né? Sim. Às vezes é perigoso. Próximo capítulo acontece um fato interessante. Saul vai fazer um voto precipitado. É verdade. Ele diz assim: gente, na guerra ninguém pode comer. Peraí, Iago, você que é o cara da academia, fisiculturista, você sabe melhor do que eu. Você precisa de proteína. Com certeza. Carboidratos. Carboidratos. E como é na guerra Meu que eu Deus. vou intimar o povo a não comer? Rapaz. Foi um voto precipitado. Imprudente. Né? E quem vai tocar na comida? O filho dele, Jonatas. Jesus. Aí quando Jonatas toca na comida, só não vai morrer porque o povo vai interceder. Não, Saul, não mata teu filho, não. Então veja como Saul subiu muito rápido, Sim. mas desceu também na ladeira abaixo. Sem estrutura, né? E no capítulo 15 vai culminar naquela história que todo mundo conhece. Samuel vai agora a mando de Deus falar com Saul e dizer: olha, Saul, Deus se lembrou dos amalequitas. Interessante que já havia se passado muitos anos, mas a memória de Deus é infalível. E Deus diz assim: diz a Saul que eu vou dar mais uma chance. Manda ele matar todo mundo, os amalequitas, e todo mundo sabe o que acontece. Sim. Saul não mata. Quando Samuel chega no lugar que escuta o barulho da vaca mimosa, o mugir, que barulho é esse, Saul? Ele sai, eu tô ouvindo alguma coisa. Um boi, e o boi? Quem matou o boi? Não, o boi eu poupei para sacrificar no templo. Olha, nós somos especialistas em procurar justificar. Dá um jeitinho. Dá um né? jeito. Nós somos assim. A brecha. Há uma brecha, né? E Samuel, mas peraí, mas o rei Agag você matou, né? Que matou? Matou que não. nada. Poupou também. Não acredito que você poupou o rei. Poupei. Aí vai culminar no capítulo 16, porque Samuel vai embora, Saul fica frustrado, e no capítulo 16 começa Samuel triste, e Deus dizendo: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Só abrindo um parênteses aqui, irmão, quando a Bíblia fala dó no nosso idioma, nós acreditamos que é pena, né? Um sentimento de pena. No hebraico, não. É? Quando Deus fala, Samuel, até quando terás dó? Ali é consternação. Aqui a tradução que eu tô usando, ele tá: até quando você irá se entristecer? Exatamente. Olha como. Que versão é essa? NVI. O sentimento de Samuel divergente do sentimento de Deus, Exato. né? Era como se Deus estivesse dizendo: por que você está triste? E Samuel estivesse dizendo: eu estou triste porque Saul era o cara que eu pensei que daria certo. Eita. Só abrindo parênteses também, e Samuel era um cara frustrado com filhos. Abias e Joel. Pois é. Então, assim, acho que ele deu uma padrinhada, né, em Saul. Projetou de alguma forma. Verdade. Boa colocação. Se apegou, né, um pouco. E eu creio que foi isso. Né? Eu creio que foi isso. Acabou ficando... Aí ele disse: eu tô triste porque
Saul foi uma pessoa que eu pensei que daria certo. Era o sonho de Samuel. Exatamente. Eu vejo muito. muito isso em Samuel. Eu vejo muito, porque ele insiste. Bem colocado, insiste. Ele queria que Saul desse certo. Então olha só como essa aplicação é interessante. Saul era o projeto que Samuel pensou que daria certo, mas deu errado. Deus poderia dizer, não é porque esse projeto deu certo que eu vou parar de trabalhar. Eita. Pega o chifre, pega o azeite Eita. e vai na casa de Jessé, o Eu belemita. adoro esse texto, cara. Agora, olha o que é lindo. Isso é lindo, Iago. Porque quando Samuel sabe da missão, ele diz assim, peraí, Senhor. E se Saul souber o que eu vou fazer, ele vai me matar. Irmão, vai ter um gostinho de bezetacil que eu vou falar, por favor. Não fique com raiva de mim, mas eu tenho que dizer, tá? Essa eu da falo isso na bezetacil- igreja lá. Essa da bezetacil. Eu falo isso na igreja. Essa vai ter um gostinho, viu? Deus poderia dizer, o Samuel, por acaso você precisa contar os detalhes da missão? A nossa geração é uma geração de uma hiper mega blaster exposição nas redes sociais. É verdade. Verdade. Tudo! Hoje eu acordei feliz. Olha a comida. Isso aqui, a comida aqui. Tudo é exposto, tudo é né? exposto. Interessante que a Bíblia fala tanto de secreto, né, Romero? Ô, Lucas, Fala- que aplicação interessante. Tanto de... Secreto, entra no quarto, Perfeitamente. fala com teu pai em secreto, ele vai te ouvir. Uhum. Mas a nossa geração é a geração da exposição. Nossa, é verdade. TikTok, Instagram, Facebook. E agora tem um novo trend. Não me perdoe. Deve ser Trento. Trend. Tem uma nova agora. Irmãos, né? Threads. threads. Isso aí. Pense numa geração de exposição. Tudo quer expor nas redes É sociais. verdade. Então, Deus poderia dizer, Samuel, por acaso você precisa contar os detalhes da missão. Vou te dar uma dica, Samuel. Olha só. Pega uma vaca e vai. Se Saul perguntar o que tu vai fazer, tu diz assim, eu vou fazer um culto doméstico na casa de um homem chamado Jessé e vou matar o boi lá. A estratégia de Foi Deus. o que Deus fez, olha. Tu pega a vaca e vai. Se Saul te encontrar, tu diz, eu vou fazer um culto doméstico na casa de um tal Jessé e esse aqui é o sacrifício. Pronto, acabou a história, Acabou, irmão. irmão. Se o diabo te pegar no caminho, alguém tentar te pegar os detalhes da missão, diz, eu vou cultuar. E de nenhuma forma era mentira, né? Porque Exato. ele estava indo para uma unção, ele estava indo para um momento que, inclusive, ele disse, não nos assentaremos à mesa enquanto Davi não chegar, né? Você vai chegar essa Culto. parte, é claro, mas, né? Isso. Pra comer, banquetear Isso, e... culto, a gente vai cultuar. Mas é muito legal isso, porque isso dá pra gente a segurança de que os detalhes não precisam ser revelados pra todo mundo. Oh, Olha aí. E muitas Forte. vezes a gente acha que é honestidade revelar e hombridade, Sim, sim. mas muitas vezes é ego. Pode ser que seja a Eita. nossa autoestima querendo mostrar o que a gente tá fazendo. o tempo todo. expor, exibir. Verdade, É verdade. rapaz. E até uma falta de prudência, às vezes mesmo, né? De querer, de repente, falar uma coisa que não tem necessidade, Não né? tem Pode necessidade. acabar. Temos que ser cautelosos com... A gente não pode ser um José. Olha, sonhei, olha, o sol, lua, José. Parece que as Rapaz, pessoas não aprendem com a isso aí- história de José. Isso aí rendeu pra ele, né, Romerito? O sol, lua, estrela... Não conta não. O sonho é teu, não é dos teus irmãos. Então ele vai cultuar. Só que uma coisa me chama a atenção. Anote essa aí. Existem lugares específicos para você ouvir um direcionamento de Deus. Eu acredito nisso. Porque Deus poderia dar todos os detalhes da missão a Samuel no início. Só que ele não. Ele diz assim, ó, eu vou te dizer quando chegar lá. Que da hora. Eu vou te falar quando você chegar lá. Então eu tenho que me preocupar em chegar aonde Deus determinou. Eita, rapaz. Lembra de Jeremias? Desce à casa do oleiro e... Lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias poderia dizer, Senhor, me conte agora. Não, Eita. eu vou contar lá. E olha só, quando você começou a falar, Romerito, eu ia perguntar o seguinte, você falou que veio de São Paulo... São Paulo não, você veio de Pernambuco pra cá. E uma coisa que eu ia te perguntar era justamente, eu nem sei se você tem essa resposta, mas só pra gente fazendo a aplicação da sua vida pessoal aqui. Deus disse os seus próximos passos? Ou ele disse que levaria você pra outra... Eu já tô achando uma correlação com a palavra que pode você trouxe crer. pra sua realidade Verdade. aqui em São Paulo. Não contou lá, não.
Contou aqui. Contou aqui. Contou aqui. Interessante isso. Interessante mesmo. Quando eu cheguei aqui, até eu pensei, Senhor, vou pregar aqui 2 semanas e volto para casa. Aí depois das 2 semanas, não. Eu vou fazer saber agora alguns detalhes. Eu digo, então tem que ficar. Deus sabe que talvez a gente não suportaria, ou não aguentaria, ou não iria querer. Se a gente soubesse todos os... Exatamente. Eu até entendo que às vezes Deus não revela porque Ele sabe a nossa estrutura. Uhum. Eu concordo. Sabe que nós iremos recuar se nós soubéssemos os detalhes. Então, quando Samuel, indo para o término, chega na casa de Jessé, é engraçado porque Samuel vai exigir de Jessé que os filhos dele, se santificassem. Sim. Só que o santificar ali não é processual, porque a gente sabe que santificar no Novo Testamento tem um outro significado, Claro. Santificar no Antigo, né? Ali envolve mais cerimônia. Cerimônia, é um ato cerimonial. É até aquele cerimonial que Josué fala, santificai-vos que Hoje. amanhã isso, né, haverá maravilhas, é a mesma linha. Então, quando a gente fala isso, em outras palavras, era como Samuel estivesse dizendo, olha, Jessé, amanhã vai ter um culto especial. Teus filhos vão ter que estar aqui com o melhor terno, gel no cabelo, barba feita, padrão top, beleza. Só que no outro dia, veio os filhos de Jessé, todos arrumados, ternos da Brooksfield, né? Aqui eu conheço agora, eu tô conhecendo agora, eu tô andando, irmão, tô andando. Vila Veneta, agora eu tô por dentro. Olha aí. Aí os caras chegam lá e todo mundo conhece a história. Vem Eliabe, Abinadab, Samar. Cheirosos. Só o pessoal top, né? Alinhados. E se você observar bem, o número 7 é um número misterioso. Com certeza. E a fila era de quantos? 7. Passa os 7. Aí ele diz assim, Senhor, não é nenhum dos 7? 7 é bíblico, é Deus, é intervenção de Deus, é perfeição. Não é. E a gente falava aqui, eu e Lucas, como nós somos direcionados a fazermos escolhas pela aparência, né? É interessante. Sem dúvida. Nós somos tendenciosos a escolher, a direcionarmos pela aparência. E até Samuel vai dar uma ênfase à aparência, ao ponto de Deus repreendê-lo dizendo, até quando, né? Fica olhando para a aparência, atentando para a estética, para a melanina, textura. Só que Deus vai dizer, tem alguém que não está aqui, mas deveria estar. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que Deus, às vezes, escolhe o último da fila. Eu acredito. Mas tem dia que Deus escolhe até quem não está na fila. Eu creio. Muito bom. Não se preocupe se você não estiver na fila. Se estiver na lista de Jeová, ele vai dar um Glória, jeito. pode Ele dar vai glória, pode dar lugar, Ele vai né? dar uma glória aí, ele vai dar jeito, tá? Aleluia, Jesus. E é quando ele pergunta, tá faltando alguém aqui? Eita, meu Deus do céu. Aí é A o pergunta magna. é o discurso que todo mundo gosta de falar na igreja. É verdade. Tem um menor. O ápice da história. Tem um menor. Agora vem comigo. Vou conjecturar aqui. Os filhos de Jessé estavam usando o melhor perfume, a melhor roupa. Aí chega um menino fedendo a ovelha. Tá. Chega um menino fedendo a ovelha. Só que para fechar aqui, você dá um glória na sua casa. Quando Davi entra, a Bíblia diz que Deus fala com Samuel e diz, unge ele, porque este é. Vou repetir. Este é. Não entendi. A repetição é pedagógica. Este é. Deus não diz, este será. Ele diz, este é. Mas espera aí, quem estava no trono? Saul. Sim. Então Saul poderia estar no trono, mas quem era o rei para Deus era o menino que estava fedendo a ovelha. Meu Deus. Este é. E a Bíblia diz que quando ele recebe a unção, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. É verdade. Agora vem comigo. Saul estava no trono, mas estava vazio. Para Deus, vou até beber que essa é forte. Molhar a garganta que tá cheio de fogo. Para Deus,
É melhor um trono vazio do que um vazio no trono. Eita, é assim mesmo. É verdade. Saul estava no trono, mas estava vazio. Davi não estava no trono, Mas mas estava cheio. Então Davi não estava no trono, mas estava com o espírito que o enchia para estar no trono. Glória a Deus. Deus quer pessoas cheias para sentarem no trono. Sem dúvida. E para fechar a tampa, eu ouvi esses dias algo sobre Davi e eu fiz toda essa introdução para chegar aqui. E essa mensagem é para você, jovem. Para mim, para o Iago, para Amém. o Lucas, Amém. para o Newton. Nildão Nildo, da massa. o Gabriel. Se você perguntar, Lucas, qual foi o momento de maior fraqueza de Davi, eu vou lhe dizer. Depois de tudo que ele fez, recebeu, foi quando Davi estava no alto do seu palácio. Ele viu que não devia e fez Sim, o que não poderia. Uhum. Então, o maior momento de fraqueza, Davi estava no alto. E qual foi o momento de fortaleza, o momento de maior demonstração de força? Ele não estava sendo visto e estava lá embaixo pegando as ovelhas, né? Foi quando ele desceu no ribeiro para pegar a pedra. Eita. Rapaz, era mais embaixo ainda. É, verdade. Meu Deus. Então, o momento de força de Davi não foi quando ele estava aqui. Foi quando ele desceu aqui. Que contraste, hein? Então, não se iluda quando você vê alguém aqui em cima. E não desacredite de pessoas quando estiverem aqui embaixo. Porque talvez você que está aqui embaixo está muito mais forte do que as pessoas que estão aqui em cima. Quando eu aprendo que a história de Davi se repete até os dias de hoje, eu me preocupo muito com o Espírito de Deus sobre a minha vida. Alguém me falou na minha cidade e eu guardo até hoje. Sabe por quê que a nossa amizade com o Senhor é inoxidável? Porque ela é lubrificada no óleo. Então que você na sua casa não se esqueça. Não deixe a sua amizade com Deus enferrujar. Verdade. Amém. Amém. Você já foi lubrificada com o azeite do Espírito? Então com certeza ela não enferruja. Deus abençoe. Glória a Amém, Deus. glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela palavra, Romerito. Muito obrigado, meu irmão. Coisa linda, não sei nem por onde comentar, né, Iago? Fica Realmente reflexivo, né? tantas lições ao mesmo tempo. Digerindo. Meu Deus, é verdade, com certeza. Nem toda subida é Deus, nem toda descida é o diabo, né, Romerito? Quando Paulo diz assim, quando penso que estou fraco, então sou forte, né? Quando tá lá, de repente, não é o contexto, é a pessoa, né? Às vezes não é o cenário, nem o lugar que você tá ocupando. Mas olha só, tudo que a gente aprende aqui, entre tantas coisas, a importância de ouvir a voz de Deus, a importância das pessoas com quem a gente anda, né? O quanto esse homem... Eu gostei muito particularmente da tua palavra, dessa palavra que você trouxe, porque normalmente quando se fala de Saul, as pessoas já começam da sua decadência, né? Uhum. Mas aqui você viu que lindo como ele principiou, que tremendo, né? Que extraordinário, um homem escolhido por Deus. Algumas pessoas até caem no erro de dizer que os homens que escolheram Saul, Exatamente. por isso que ele errou, né? E está muito longe de estar na Bíblia, né? E existe uma semelhança entre Saul e Davi e existe a diferença, né? Os Uhum. dois caem quando estão no auge. É verdade. Os dois caem quando a altitude está muito alta. O que diferencia os dois é o arrependimento, né? A Exato. forma como os dois agem diante desse erro. Bem colocado, viu, Iago? Mas a altitude realmente cega, né? E é natural que a gente queira estar em posições elevadas, né? A gente é estimulado. A cultura. É muito difícil viver num mundo onde a cultura é você precisa ser promovido, você precisa estar em um lugar de destaque, você precisa estar em tal lugar, você precisa buscar mais e mais. E Deus quer da gente mais no profundo. Mas o Maravilha. Ribeiro, né? Glória a Deus. Mas o Ribeiro. Meu querido, mais uma vez, obrigado por sua presença maravilhosa aqui conosco. Bonito. Nós temos que abençoe. agradecer a Deus também pela presença dele maravilhosa conosco. Iagão, mais uma vez. Agora foi. Lucas, será que eu posso fazer aquele momento merchan do meu canal? Fica à vontade, meu querido. Amém. Meus irmãos, encarecidamente, se inscreva no meu canal no YouTube. Se chama Romerito Padilha.
Eu estou tentando descomplicar o teológico. Tu sabe, né, que às vezes as pessoas têm pavor quando fala de teologia. Com certeza, o nome assusta. O nome assusta. Então a gente procura descomplicar o assunto teológico para facilitar o teu aprendizado. Romerito Padilha, eu tô numa disputa, eu quero chegar a 3.000 inscritos. Romerito. Não chego, parece que vai sair. Você vai Teologia assistir. pra todo mundo? Teologia para todo mundo, de graça, 0800. E eu sempre quis dizer, eu via os canais, as pessoas falando, dá o like, ativa o sininho, o que mais as pessoas falam? Se inscreve, Se inscreve no meu compartilha canal, o vídeo. compartilha, Comenta. comenta, e tudo isso aí, faz tudo isso aí. Meus queridos, reforçamos aqui esse pedido do Romerito, tá bom? É um homem de Deus, ele tem sido usado por aí. Tem 24 mil seguidores no Instagram, depois você segue ele lá. E é um homem que tem palavra de Deus, conforme você viu aqui. E é isso aí, vamos encerrar essa edição. Até a próxima. Tamo junto.